Olá! O tema de nossa aula é metodologias no ensino e aprendizagem de literatura. Hoje, focalizaremos metodologias no ensino de literatura. Em primeiro lugar, vamos tecer breves comentários a respeito da história do ensino de literatura no Brasil, desde o período colonial. A seguir, veremos alguns dos caminhos a serem seguidos para que os alunos se sintam motivados ao estudo de literatura. Discutiremos também aspectos a serem considerados em relação à adequação do estudo de literatura aos níveis de ensino. Por fim, refletiremos a respeito da avaliação do ensino de literatura. Para motivar um aluno, deve-se ter em mente todas as oportunidades que a disciplina possui. Nesse sentido, a literatura é, dentre as disciplinas, uma das mais ricas em recursos, imagens e materiais audiovisuais que podem aumentar o grau de motivação almejado. Pois é, nosso clipe nos mostrou imagens de alguns elementos muito relevantes quando discutimos o assunto metodologia do ensino de literatura. Muitos são os caminhos possíveis que o professor pode escolher. O professor de literatura tem várias, amplas formas de preparar as suas aulas. Aulas instigantes, que despertem o interesse de seus alunos para o assunto estudado. Quando nos referimos ao professor de literatura, estamos considerando o profissional com curso superior em letras, cuja importância é fundamental. Mas e se eu dissesse a vocês que a implantação de um curso de nível universitário na área de letras só ocorreu na década de 30 do século passado, 1930? É difícil de acreditar, não? Mas, em O Império da Eloquência, o professor Roberto Acísolo de Souza discute essa questão sobre o ensino das letras no Brasil. Curiosa é a posição histórica da área de letras no sistema de ensino brasileiro. Tendo ocupado durante o período colonial e o século XIX posição de grande destaque no ensino básico, praticamente constituindo sozinha esse nível de educação, apenas na década de 30 deste século, do século XX, passou a ser admitida como área de profissionalização de nível universitário, com a implantação das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Por não haver cursos de habilitação na área de letras, o que foi que aconteceu então com o ensino? O ensino de literatura esteve nas mãos de profissionais de outras áreas, mas isso só foi possível porque esses profissionais de outras áreas tiveram uma excelente formação humanística. Essa formação foi recebida no ensino médio, no ensino secundário, ou seja, essa formação permitia a esses profissionais que não eram de letras assumir o papel de professores das disciplinas de letras. Passemos agora à segunda parte de nossa aula. Motivação para a leitura e para o conhecimento literário. Passo a pensar com você sobre o papel do professor na motivação de seus alunos. Esse papel é muito importante. Ao preparar uma aula, muitos caminhos poderão ser escolhidos pelo professor de literatura. Alunos e professores estão juntos nessa jornada. Não haverá sucesso se uma das partes não tiver empenho e dedicação. O professor deve preparar boas aulas e o aluno estar interessado. Em alguns casos, o papel do professor será o de despertar o interesse e, em outros, apenas de contribuir para aumentar a motivação que o aluno já traz com ele. O caminho para o sucesso será sempre uma via de mão dupla. Não podemos nos esquecer disso. O professor precisa estar consciente de sua responsabilidade ao preparar uma de suas aulas. Os cursos são formados de uma sucessão de aulas e cada uma delas tem um papel a cumprir nessa sucessão. Imaginemos essa sucessão como uma corrente, em que cada elemento precisa ter consistência para que o todo não se comprometa. Cada aula é um elo da corrente. Esses elos precisam ser fortes para que o todo, para que a corrente não se rompa, para que ela tenha consistência. Temos que nos lembrar que cada aula é a aula. Mas como fazer
para que os alunos sintam prazer em ler obras literárias. Vejamos alguns dos caminhos que o professor pode trilhar para conscientizar os alunos de que a literatura nos oferece novas visões de mundos, que o conhecimento literário amplia nossos horizontes. Nesse sentido, leituras literárias devem ser encaradas como descobertas, descobertas a serem feitas nas malhas do texto. Esse texto pode ser em verso, ele pode ser em prosa, mas descobertas que estão aí para que nós possamos fazer e ajudar o nosso aluno a fazer. Muitos escritores de nossa literatura, Monteiro Lobato, Gonçalves Dias, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Martins Pena, João Cabral de Melo Neto, escreveram obras belíssimas e riquíssimas que contribuem, que nos ajudam a trabalhar a literatura de forma rica. Essas obras nos oferecem muito, um grande painel para que possamos, em sala de aula, explorar diferentes aspectos. Por isso, o estudo de textos literários pode e deve seguir caminhos variados. Dependendo da obra que selecionarmos para leitura, vamos escolher a maneira de apresentar aquela obra. Então, a obra selecionada indica quais as possibilidades de escolha, isto é, quais as abordagens mais adequadas para aquela obra. Podemos pensar em duas possibilidades: da obra literária para o contexto e do contexto para a obra literária. Vamos pensar num tema: poesia jovem dos anos 70. Selecionamos textos de jovens poetas da década de 70 do século XX para exemplificar a preparação de uma aula de literatura brasileira segundo as abordagens sugeridas, ou seja, do texto para o contexto e do contexto para o texto. Vejamos o primeiro poema. Meu coração, de 1972, já não palpita afagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas no vão da unha na alma. Um porco belicoso de radar, e que sangra e ri, e que sangra e ri. A vida anoitece provisória, centuriões sentinelas, do Oiapoque ao Chuí. O poema Logia e Mitologia de Cacaso faz referência à opressão causada pela ditadura. Nós temos a data, 1972, então, após o AI-5. Nós temos sugestões claras de perseguições. São aqueles animais que são mencionados, morcegos de olheiras pesadas, nós temos as cabras malignas, enfim, há várias referências à questão da opressão, da perseguição sofrida por tantos brasileiros durante o período da ditadura. Vejamos mais um poema que também serve de exemplo da poesia jovem dos anos 70. Esse poema tem como título Manifesto Pobrais. Vamos ao poema. Nós, poetas, perguntamos: ser marginal é não correr atrás de padrinhos literários de grandes editores? Ser marginal é não se sentar em fúnebres academias para molhar o biscoitinho? Ser marginal é não fingir de mudo, surdo, burro, quando pisam o seu pé? Ser marginal é tentar viver, lutar e ganhar a vida com a poesia Minha Alegria? Ser marginal é não jogar esse jogo. Então, temos a declarar: somos marginais e mais, magistrais. E como tais, declaramos criada a Pobras. O Manifesto Pobrais, do grupo Nuvem Cigana, já focaliza um outro aspecto. O aspecto da poesia, da produção de poesia, da publicação de poesia. E é o manifesto que chama a atenção para a poesia que não tem lugar nas grandes editoras, que não tem lugar nas grandes academias. Daí o poeta perguntar: ser marginal é não ter espaço nas editoras? Enfim, o poeta vai trabalhar essa ideia, fazendo referências a academias, a grandes editoras e o não lugar
para o poeta jovem dos anos 70, que produz uma poesia diferente daquela poesia consagrada. Então, ele vai perguntar, ser marginal não significa ser pior, não é isso? Então, ele conclui dizendo, ser marginal também é ser magistral, ou seja, a poesia marginal não tem nada de menos bonita ou de pior, enfim, se comparada à poesia consagrada, à poesia canônica. E aí o grupo decide a criação, melhor dizendo, da Pó-Brás, ou seja, da poesia brasileira. Daí, Manifesto Pó-Brás. Vejamos a seguir os passos sugeridos para a abordagem que parte do texto para o contexto. O professor em sala de aula deve começar pedindo aos alunos que façam a leitura silenciosa dos textos. Nenhuma informação sobre as obras ou sobre os poetas deve ser fornecida nessa etapa. Fornecer informações nessa etapa vai desestimular o aluno a fazer as suas descobertas. A seguir, 2 leituras devem ser feitas em voz alta, pelo menos 2 leituras, e de preferência por alunos voluntários. A leitura em voz alta deve ser incentivada sempre, ela é muito importante. E é importante também que o professor trabalhe com alunos voluntários, que já são mais desenvoltos, que gostam de falar e que estarão estimulando os mais tímidos a um dia também serem voluntários. Então, após essas 2 leituras realizadas por alunos voluntários, o professor dará continuidade ao estudo, mas a importância dessa leitura por alunos em voz alta é que ela chama a atenção para a musicalidade da poesia. Essa leitura ela é fundamental e ela não deve ser interrompida. O aluno deve ler, continuar lendo, mesmo que haja tropeços. A explicação do vocabulário também é dispensável nesse momento, pois essas primeiras leituras não visam a compreensão de cada palavra da poesia, mas a formação de uma ideia geral do que ela nos está comunicando. É como se olhássemos para o poema e perguntássemos, aqui vens, o que você está dizendo para mim? Eu vou ler sem o compromisso de querer já penetrar em todas as malhas do texto numa primeira leitura. Vamos incentivar o nosso aluno a ler pelas primeiras vezes, 1, 2, 3, ainda para buscar esse sentido geral. E a seguir, vamos conversar sobre o texto lido. O próximo passo é fazer com que o aluno converse sobre o que ele leu. E para isso, podemos pedir ao aluno que escreva, por exemplo, 3 palavras que melhor expressem o assunto ou os assuntos de que trata cada um dos textos. Depois que os alunos escreverem as palavras, essa tarefa é feita individualmente, o professor pede para que em pares os alunos comparem as palavras que escreveram. Ao compará-las, eles devem justificar as suas escolhas para os colegas. Isso faz com que eles discutam o texto. Dizer por que escolheu uma palavra, ele vai ter que dizer o que ele entendeu. Senão, ele não saberá dizer por que aquela palavra é mais importante. E assim já se começa a discutir o texto de forma que o professor não terá que fazer com que o aluno fale, forçando o aluno. Ele já está conversando com os seus colegas sobre o texto. Num outro momento, após essa atividade em pares, o professor então chama os pares e pede que eles digam as palavras que anotaram. E aí, um aluno ou o professor anota as palavras num esquema que ilustre o número principal ou as principais palavras que partiram das leituras, mas importante, que foram sugeridas pelos alunos. Então vejamos, nós temos primeiro uma leitura silenciosa, depois leituras em voz alta. A seguir, o professor ainda não interferiu, o professor está ouvindo, não é? E conduzindo a aula. Depois o professor vai pedir que os alunos façam anotações também numa tarefa individual. A seguir, uma tarefa em grupo.
E só a seguir é que o professor vai começar a participar mais diretamente, mas anotando as palavras. Então, esse esquema que vai ser anotado no quadro, com as palavras que os alunos vão sugerir, também deve ser um esquema interessante. Vejamos como seria uma das possibilidades de esquema. Uma dessas possibilidades é desenhar 2 círculos, com os títulos de textos, dos textos lidos, no centro de cada um. Do círculo desenhado, ou dos círculos desenhados, como um sol, partem raios, em cujas pontas são escritas palavras selecionadas pela turma. Essa é uma maneira de ilustrar uma explosão de sentidos provocada pelos textos lidos. Vamos ilustrar o que estamos sugerindo, exemplificando com o primeiro poema, Logia e Mitologia. Imaginemos que os alunos tenham sugerido as palavras medo, sangue, dor, coração, morcego, alma, sentinela, infiltrar e olheiras. Essas palavras seriam, então, acrescentadas ao círculo. A atividade que acabamos de mostrar faz com que os alunos se sintam motivados para discutir a obra que está sendo estudada, tanto em prosa quanto em verso. A partir da listagem elaborada pela turma, que listagem? Aquela que está lá no círculo, aquela que fizemos o nosso sol. O professor vai, por meio de perguntas, introduzir o assunto de que trata o texto selecionado, se necessário, incentivando o acréscimo de novas palavras à listagem inicial, procurando sempre fazer com que os alunos percebam a importância da força que cada palavra possui em qualquer obra literária. Mas a força da palavra ainda é mais importante em poemas. Por quê? Porque eles são mais concisos, eles contêm menos palavras e assim cada palavra tem uma força bastante relevante, fundamental. Uma outra leitura pausada é feita pelo professor. Nesse momento, as interrupções são muito bem-vindas, porque nós já fizemos, olha quantos passos nós já percorremos. Nós viemos lá da leitura silenciosa, passamos pela leitura com os voluntários em voz alta, o estudo no grupo, o estudo individual, o estudo no grupo, a discussão com o professor sobre as palavras, e agora vamos ler de novo. Vejam o quanto este texto ou estes textos já ganharam em sentido. Então essa outra leitura que é feita agora, ela pode ser interrompida, ela é pausada, ela é feita pelo professor, e aí ritmo, sons e imagens presentes nos poemas devem ser motivos de perguntas que aguçem a atenção dos alunos. Por que perguntas? Se o professor diz, se ele informa, ele está tirando do aluno a possibilidade de descobrir aquilo. O professor pode induzir, aguçar sempre essa curiosidade do aluno. Então, o professor deve levar o aluno a perceber a riqueza de imagens. O professor deve procurar mostrar os recursos linguísticos utilizados pelo poeta ou pelo escritor, se nós estivermos trabalhando com um texto em prosa. Então, quais foram esses recursos linguísticos? Qual é o ritmo? Qual é a melodia? Vamos perceber a melodia. Então, tudo que faz parte, que compõe aquela obra literária, todos os elementos devem ser levados para o aluno, por meio de perguntas e depois numa grande discussão. Mas vamos deixar que eles descubram primeiro, né? Vamos levá-los a fazer suas descobertas. A seguir, o professor situa o período da história brasileira em que os poemas se inserem. Vejam bem, até agora nós não falamos de nenhum estilo de época, nós não chamamos atenção para outros escritores do mesmo período. Então, esse é o momento de contextualizar dentro da literatura brasileira aqueles poetas ou aqueles escritores que estamos trabalhando na aula. Então, o professor vai apresentar o papel desempenhado
No nosso caso, o nosso tema é a poesia jovem dos anos 70. Então, o professor vai mostrar o papel desempenhado pela poesia jovem da década de 70 no cenário literário e cultural do país. Essa apresentação pode ser feita de diversas maneiras. Vejamos algumas sugestões. Panorama dos anos 70 do século XX. O professor pode desenhar uma linha de tempo. Uma linha de tempo que mostre fatos históricos e dados culturais. O professor pode pedir aos alunos que colaborem, indo ao quadro, escrevendo, desenhando, fazendo algum desenho, ou colaborando com o título de uma música, ou até trazer para a aula recortes de artigos de revistas ou jornais que ilustrem dados políticos e culturais. Como atividades complementares, podem ser desenvolvidas pesquisas dentro de recortes variados e os temas devem ser fornecidos pelo professor. Deixar o aluno fazer uma pesquisa sem um tema não é conveniente. Então, como tema, poderíamos sugerir as manifestações da poesia jovem dos anos 70. Há muito que se pesquisar sobre esse tema e os alunos não terão dificuldades, com certeza. Um outro tema também muito interessante é a performance do poeta-ator. Vejamos agora os passos sugeridos para a segunda abordagem, do contexto para o texto. Quando partimos do contexto para o texto, devemos escolher imagens, frases ou textos curtos que são apresentadas para introduzir a discussão, sempre por meio de perguntas. Vejamos bem, essas frases, esses textos, elas devem conter, ou eles devem conter, informações relevantes, básicas, para que o professor possa chamar a atenção exatamente e apenas para os aspectos que são do interesse dele para desenvolver o texto que será apresentado mais tarde. Não é simplesmente apresentar uma década inteira. Não há condição de se fazer isso. Então, daí se dizer que são aspectos marcantes do contexto histórico em que o escritor e a obra se inserem. Como hoje estamos trabalhando com 2 textos da poesia jovem dos anos 70, vamos destacar dados sócio-histórico-culturais que contribuirão para situar os alunos em relação ao período de que estamos tratando. Novos tempos, novas batalhas. Surge a imagem romanticamente moderna do poeta panfleta de uma sociedade anônima, em plena era do sufoco e do milagre via Embratel. Nos palcos, a performance do poeta-ator. Nas ruas, a batalha do poeta-editor, do poeta-mercador. Na vida, o poeta luta e o poeta-prazer dançando conforme a lua. Sobretudo, no ar, a poesia. Vimos que o poeta jovem dos anos 70 assume uma posição diferente perante a poesia. Ele trabalha com ela como não apenas aquele que a escreve, mas aquele que a escreve, que a produz, que a vende e que a representa. Muito interessante essa maneira de viver a poesia. Vamos agora à literatura em diálogo. De janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a dança e buzinando a moça, comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha. Velho palhaço, alô, alô, Terezinha. Aquele abraço, alô, moça da favela. Aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço, todo mês de fevereiro. Aquele
de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Bem, a música de Gil que ouvimos ilustra uma possível escolha para o professor de literatura traçar um panorama da década de 70, com o objetivo de introduzir o assunto poesia jovem. Os dados apresentados através de imagens ou tópicos devem ser comentados, sem muitos detalhamentos, pelo professor, que tem como objetivo, a partir das perguntas que ele vai fazendo, motivar a participação dos alunos e levar esses alunos a um debate que vá formando, criando um painel geral da década de 70. O professor deve ressaltar a relevância das muitas manifestações poéticas ocorridas nesse período. É importante frisar, como lembram Heloísa Buarque de Holanda e Carlos Alberto Messeder Pereira, que a poesia produzida por esses jovens não apenas se mostra atenta aos acontecimentos do período em que ela se insere, em que essa poesia se insere, mas também essa poesia se empenha em redefinir a própria maneira de pensar e viver a poesia. A poesia produzida por esses jovens ficaria conhecida como poesia marginal. Por que marginal? Porque está à margem, não conseguindo ocupar o centro, isto é, por se tratar de algo novo, sofre o preconceito, principalmente das editoras consagradas que não aceitam publicar esse tipo de produção poética. Poesia marginal, à margem do centro, ocupado pela poesia consagrada ou canônica. Essa é a definição de poesia marginal que devemos apresentar aos nossos alunos. Por ser marginal, isso faria com que os próprios poetas também assumissem a produção e a venda de suas obras. Com poucos recursos financeiros, esses jovens poetas também ficariam conhecidos como a geração mimeógrafo, por ser esse aparelho, o mimeógrafo, utilizado por eles para a reprodução das cópias de seus poemas. Só após mostrar a influência do contexto na literatura, o professor apresenta os poemas selecionados. Vejam então que o caminho foi inverso. Nos nossos primeiros passos desta aula, apresentamos primeiro os poemas. Agora, apresentamos o contexto e só agora podemos chegar aos poemas. Então, a leitura do texto deverá seguir as mesmas orientações que sugerimos quando apresentamos a primeira abordagem do texto para o contexto. Apresentado agora o contexto, vamos às obras ou à obra. O debate sobre o poema pode ser precedido por atividades em grupo, de 2 ou 3 membros, que realizam a tarefa de traçar paralelos entre o contexto estudado e os poemas, procurando destacar expressões ou versos que justifiquem suas afirmativas. Para isso, devem seguir tópicos determinados pelo professor. Esses tópicos guiam, orientam o aluno, eles são muito importantes. Alguns exemplos: a repressão política em logia e mitologia, a definição de marginal segundo o manifesto Pó-Brás. A partir daí, uma leitura mais detalhada, com base nas observações anotadas por cada grupo de alunos, vai sendo conduzida pelo professor. Ao final, os alunos podem e devem ser incentivados a fazerem uma leitura performática dos poemas estudados. Afinal, estamos tratando de poesia e performance, poesia dos anos 70. Vamos passar agora para a terceira parte de nossa aula. Vamos pensar juntos sobre a adequação do estudo de literatura aos níveis de ensino. Vejamos pontualmente algumas considerações relevantes que não devem ser esquecidas pelo professor de literatura ao preparar suas aulas. É preciso lembrar
que as reflexões aqui sugeridas devem ser norteadas pelo programa da disciplina ministrada. A adequação do estudo de literatura ao nível de ensino propicia a motivação, o estudo prazeroso do texto literário. Vamos às nossas reflexões. A escolha das obras literárias e o volume de leitura. As obras a serem lidas devem contribuir para que os alunos possam formar uma visão sólida e profunda do assunto estudado, estreitando e fortalecendo a rede de seu conhecimento literário. A solidez do estudo literário desenvolvido em sala de aula não está necessariamente ligada ao volume de leitura. Não é o número elevado de obras lidas que mostrará um grande conhecimento, mas sim os estudos conduzidos com critério e bom senso. Planejamento e organização. As aulas bem planejadas e organizadas contribuirão para o sucesso do estudo do texto literário. Essas aulas bem planejadas, de acordo com o que estabelecem os programas das disciplinas e em consonância, também de acordo com as condições de trabalho nas escolas onde o professor leciona, ou na escola onde o professor leciona, onde a disciplina é ministrada. Então, tudo deve estar adequado, de acordo. Passemos agora ao quarto item de nossa aula, a avaliação. Vejamos alguns lembretes importantes para o professor de literatura ao preparar suas avaliações para que elas também possam ser tomadas pelos alunos como elementos motivadores de estudo, como desafio saudável para novas descobertas. Vamos aos lembretes. Lembretes para avaliação. As questões devem estar voltadas para o que efetivamente foi estudado, com suportes elaborados com clareza, isto é, o professor deve ser claro ao preparar o suporte, ao dizer na questão aquilo que ele deseja que o aluno faça. Além disso, as perguntas elaboradas devem dar aos alunos a oportunidade de mostrar que estão aptos a discutir aspectos relativos às obras estudadas, com argumentos bem fundamentados. Obras críticas ou teóricas que podem auxiliar o aluno na pesquisa devem ser recomendadas pelo professor. Muitas vezes o aluno não sabe onde pesquisar e o professor tem essa responsabilidade de ajudar o aluno. As páginas consultadas na internet precisam ser selecionadas com critério, muito critério. Os manuais de redação acadêmica também podem ser recomendados, devem ser recomendados para orientar os alunos na organização e apresentação de trabalhos escritos, para que eles fiquem bem organizados, bem apresentados. Bem, nossa aula de hoje foi sobre metodologias do ensino de literatura. Destacamos possibilidades de abordagens para o texto literário, a importância da adequação do estudo aos níveis de ensino e tecemos considerações sobre a avaliação. Como dica de estudo para a aula de hoje, eu trago o livro Iniciação à Literatura Brasileira, o livro de José Luiz Jobim e Roberto Acísero de Souza. Esse livro complementa o que nós estamos aqui discutindo, complementa os nossos estudos, é um excelente manual de literatura para os alunos pesquisarem e uma excelente ferramenta para o professor que ensina a literatura. Bons estudos!